E eu quero falar um pouco hoje sobre conforto, né? Na verdade, algo que eu creio que Deus está querendo fazer na nossa vida para nos tirar da zona de conforto. Amém? Eu creio que Deus ele quer falar isso conosco hoje como igreja, de uma forma geral. Deus ele quer tirar da nossa zona de conforto. E eu queria começar esse tempo aqui com vocês a partir de uma história que Lucas, né, relatou no livro de Atos, escrevendo para seu amigo Teófilo. Se vocês puderem colocar aí Atos, capítulo 1, verso 8, diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas. Por favor, eu queria agora que você de alguma forma tentasse assim, pensar e visualizar esse momento, tá? Jesus acaba de falar isso para os discípulos, a galera que estava com ele, e depois que ele fala isso, aqui Lucas relata que depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Você consegue imaginar essa cena? Jesus fala, e de repente ele começa a subir, e aquela galera fica daqui, ó, olhando, e Jesus está subindo, e alguém fala, caramba, ele não vai parar de subir não, meu Deus, Jesus está meio alto, né, Jesus? Está alto, e aí de repente uma nuvem vem, cobre ele, e fica aquela galera ali, tipo, cara, cadê Jesus? Qual é a nuvem que ele está? Ah, não, é alguém, não, ele está atrás daquela nuvem ali e tal, e eles ficam ali debatendo. Isso aqui já é minha mente, tá, gente? Imaginando aqui a situação, Lucas não relata isso, mas o que me faz crer nisso, que eles ficaram ali um tempo olhando, né, as alturas, as nuvens, atrás de Jesus, é que, olha, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o alto? Aí você imagina essa cena? Está todo mundo ali reunido, tem uma galera, todo mundo olhando aqui para cima, procurando Jesus. De repente chegam 2 homens vestidos de branco e falam assim: cara, o que vocês estão fazendo aí olhando para o alto? E ele segue: esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Vocês creem nisso? Amém? Então, essa foi a situação que aconteceu naquele dia. Aqueles homens estavam lá juntos, olhando para o céu e pensando: caramba, será que é isso mesmo? Jesus foi, né? Morreu, ressuscitou, andou aqui entre nós e agora ele está indo embora mesmo. É isso mesmo que está acontecendo? Jesus está metendo o pé, deixou a gente aqui com uma missão de ir por todos os cantos e está indo embora. E aí esses 2 homens aparecem para dizer o quê? Cara, valeu galera, isso aí, ó, acabou, encerrou, vamos trabalhar galera, vamos trabalhar, acabou, igual acontece aqui nos mutirões, né, aqui. Nossa, não sei se você já teve a oportunidade de participar de algum mutirão aqui, você sabe, né? Rolam vários, né, grupos, porque, gente, ó, a quantidade de grupos pequenos que acontece dia de mutirão aqui é impressionante, né? Tem muito compartilhar da palavra. E aí, naquele dia também, imagino ter sido algo parecido, a galera ficou parada ali, só que Jesus tinha acabado de dar uma ordem muito clara, Jesus tinha acabado de explicar qual era o objetivo daquilo tudo, que eles receberiam o Espírito Santo para serem testemunhas, não apenas em Jerusalém, mas por toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas naquele momento, eu acho que eu e você também teríamos a mesma postura, a gente ficaria meio que em choque, né? Imagina essa cena, o mestre ali subindo até as alturas e desaparecendo no meio de alguma nuvem. Mas glória a Deus, que aqueles homens acataram a palavra daqueles anjos, né? E o que eles fizeram? O que eles fizeram? Vamos lembrar um pouco da história. O que os discípulos fizeram? Cada um voltou para as suas atividades, para a sua vida comum? Não. Eles permaneceram debaixo daquela palavra que eles receberam, de quê? De esperar até que o Espírito Santo viesse. Eles permaneceram o quê? Fazendo qualquer coisa? Não, eles permaneceram orando e acreditando que aquele momento chegaria. E glória a Deus, em algum momento da história, aquele dia chegou. O Espírito Santo, ele desceu
ele se manifestou, né? O vento soprou e eles viram como línguas, né, ali de fogo sobre a cabeça uns dos outros. E, gente, olha, não era de noite, tá? Eu sei que tem a galera que gosta daquele mover noturno lá, que acha que o Espírito Santo se move mais de noite, mas nesse dia não. Nesse dia foi pela manhã, foi de manhã cedo, todo mundo viu, todo mundo, meu Deus, enxergou o que estava acontecendo. Aqueles homens começaram a falar em outras línguas, né? Línguas de outras nacionalidades, de outros países, de outros lugares, de uma forma que todo mundo que estava em Jerusalém naquele momento conseguia entender, até os estrangeiros entendiam, falando, esses caras estão falando, né, no nosso idioma, sendo que eles são daqui, como é que isso está acontecendo? E aí Pedro se levanta então, e o que acontece? Pedro explica o que está acontecendo, e cerca de 3.000 pessoas são batizadas naquele dia. Eu não sei o que você considera isso, mas eu chamaria isso de um avivamento. A igreja primitiva começa com, né, um avivamento, um grande despertar. 3.000 pessoas sendo batizadas em um dia. Você consegue imaginar isso? Eu nunca participei de um momento como esse, mas deve ter sido uma coisa espetacular. E aí, queridos, avançando aqui, Atos, capítulo 2, versos 44 e 47, diz o seguinte: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo em todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Né? À medida que o Espírito Santo desceu, encheu aquelas pessoas, ele mudou a maneira daquelas pessoas viverem. E aquelas pessoas começaram a viver uma comunidade, né, sei lá, perfeita, uma comunidade que de fato havia, né, um cuidado mútuo, um cuidado um com o outro, eles repartiam tudo, cuidavam um do outro, e aquilo ali fez com que o povo tivesse simpatia por eles, e fazia com que cada dia o Senhor agregasse mais pessoas àquela família. A família de Deus estava crescendo em Jerusalém. Olha que bênção, né? No meio de um avivamento, as pessoas estão sendo transformadas, estão sendo mudadas, e aquilo ali está sendo relatado por Lucas. Olha o capítulo 4 de Atos, verso 32, vai seguir dizendo a mesma coisa. Olha, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, né, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Olha, o capítulo 2 e o capítulo 4 estão relatando basicamente a mesma coisa, e tudo isso estava acontecendo aonde? Em Jerusalém. O foco de todo esse movimento era Jerusalém. Gente, eu não sei você, mas toda vez que eu olho para esse texto, para esses textos que contam a vida da igreja primitiva, eu fico muito confrontado, eu fico muito mexido, porque esses homens estavam vivendo o evangelho, né, de uma forma assim plena, de uma forma real. O Espírito Santo verdadeiramente estava com eles e se movia entre eles. Você consegue ver isso na descrição de Lucas aqui. E agora eu quero trazer para você uma comparação aqui. Óbvio que nós estamos, né, ainda longe dessa plenitude, mas de alguma forma, quando você, de verdade, entregou a sua vida a Jesus, e o Espírito Santo começou a mudar você, e te inseriu dentro de uma família, né? Dentro da igreja, do corpo de Cristo, e você começou a conhecer gente nova, você começou a fazer, né, novas amizades, novos relacionamentos ali foram sendo criados, né? E aquilo tudo é muito legal. Isso não é bom, gente? Não é bom? Tem irmãos, né, gente que partilha da mesma fé que você, gente que ora junto com você, que participa das suas guerras, suas lutas, e a gente começa a ter amizade, a gente marca de se encontrar, abre a casa, sai junto, tira férias junto, né? E aí vai, abre a casa de novo, come junto, faz churrasco, e aí a gente faz aquela, né, comunhão, pede a pizza de noite, e vê o jogo do Flamengo juntos, que são flamenguistas, aí
aquela bênção toda rola. Isso é bom? Cara, isso é bom demais. Isso é muito bom. Viver, quem experimenta isso sabe o quanto que isso é bom. Você se relacionar com pessoas de quem você pode desfrutar uma amizade verdadeira. Abrir a tua vida, né? Sem que alguém de fato venha e o julgue já, ou saia te atropelando, mas de fato vai te ouvir, vai se atentar à tua necessidade. Isso é um presente de Deus. Amém? Isso é um presente. Só que a coisa não para por aí. E esse é o ponto. É aqui que eu quero chegar com você. A coisa não pode ficar só aí. Isso foi um pouquinho daquilo que a igreja primitiva viveu também. Gente, aquilo que eles estavam vivendo era tão bom, tão bom, tão bom, que os irmãos não conseguiam sair da onde? De Jerusalém. Eles permaneciam em Jerusalém. Eu estou te falando, até capítulo 4 aqui, o relato que se tem é esse. É de que eles estavam vendo toda essa alegria da comunidade em Jerusalém. E eu te pergunto, será que isso às vezes não se parece um pouco com a nossa vida hoje? Tudo de bom que a gente vive como igreja, né? A gente não consegue às vezes sair do nosso quadradinho ali, né? Da nossa caixinha. E a gente acha que o ápice da vida cristã, o ápice da vida espiritual, né, é participar de todas as reuniões de domingo e do grupo caseiro. O próprio Deus se encarrega, na sua soberania, de liberar perseguição sobre a igreja, para que aqueles homens e aquelas mulheres saíssem da sua zona de conforto, sua comodidade, e levassem o evangelho aos outros cantos da terra, como já havia sido proposto inicialmente. Essa era a missão. A missão é que eles saíssem por todos os lugares, não que eles ficassem retidos em Jerusalém. O verso 14 do mesmo capítulo diz assim, olha: quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes o quê? Pedro e João. Você percebe que talvez parece que haja ainda uma certa, né, aquela meio trava ainda de sair ou não de Jerusalém. Aí alguém fala, não, olha, o evangelho foi bem recebido em Samaria, e aí enviam Pedro, né, e João para poder ir lá e confirmar isso. Então eles saem, né, se despedem ali dos seus amigos, irmãos, e cara, vamos lá em Samaria, vamos visitar essa galera, vamos ver o que está acontecendo lá nessa igreja que está nascendo em Samaria. Eu sei que a gente lendo assim, parece só, né, só fatos aqui acontecendo, mas não, se a gente fosse transportar realmente para o contexto histórico em que esses fatos estão acontecendo, a gente vai entender, irmãos, que não era qualquer coisa sair de Jerusalém, né, e ir para Samaria, e aí já tem todo um contexto, né, da sua rivalidade histórica. Mas não só pela rivalidade histórica não, irmão, porque naquela época, quando você dava tchau para alguém e metia o pé na estrada, você nem sabia mais como é que ia ser para falar com aquela pessoa. De repente, só você conseguiria falar com ela só por uma carta, de repente. Ou, né, pedindo para alguém enviar um recado através de uma outra pessoa. Quando você saía, quando você despedia, você não tinha um WhatsApp para ficar, né? E aí, gente, está tudo bem aí em Jerusalém? Não, aqui em Samaria está show de bola. Pô, vamos fazer uma chamada de vídeo mais tarde, para a gente poder, né, se ver um pouquinho. Não tinha isso, irmão. Era literalmente tchau e bênção. Que o Senhor te guarde, né? Te proteja para que a gente possa se ver de novo em algum momento. É um contexto muito sério, muito diferente. E para nós aqui, ainda é muito mais fácil, né? Eu falei, hoje você faz uma chamada de vídeo, hoje você pega um avião, você chega, sei lá, num lugar bem distante, no mesmo dia, algumas horas depois. Mas naquela época não era assim. Então naquela época, quando se despedia mesmo, de verdade. Às vezes você não sabia se você ia voltar a ver aquela pessoa. Poderia ser, né, um último abraço ali, último encontro, e é isso que eu queria que você entendesse, todos nós aqui entendêssemos. É isso que Deus estava gerando naquela igreja, naquele momento.
Ele estava tirando aquela igreja de uma zona de conforto, de uma zona de segurança, aonde tinha tudo sob controle. Deus queria que eles desbravassem a terra, que eles fossem para outros lugares, que eles tivessem em contato com outras pessoas, com outros povos, outras culturas, como a gente está tendo, né, com os afegãos aí, tivemos com os paquistaneses, outros idiomas. Gente, será que a gente consegue entender o que mover foi esse que o Espírito Santo fez naquele tempo? E como isso é desconfortável? Atos 9:31 diz assim: assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Olha que bênção, à medida que eles foram se dispersando, a igreja foi o quê? Foi avançando. Outras pessoas foram recebendo o Evangelho, outras pessoas tiveram a oportunidade de crer naquela mensagem, porque se eles tivessem ficado retidos em Jerusalém, o Evangelho não teria chegado até nós hoje. Vocês entendem o peso que isso tem? Não, acho que a gente não entende o peso disso não, de verdade, eu acho que a gente não tem, por mais que a gente diga que tem, na prática a gente não tem, porque isso é muito forte. Se aqueles homens e aquelas mulheres não deixassem suas casas, seus projetos, seus sonhos, seus amigos, seus parentes para trás, o Evangelho não teria chegado a nós hoje. E glória a Deus pelo Espírito Santo, que convenceu aquele povo, que convenceu aquela igreja e que mostrou para eles que a missão, né, é algo que transcende tudo, é maior do que tudo, é maior do que qualquer projeto humano que a gente possa estabelecer. É viver para cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Deus quer salvar a todos. Amém? Deus quer salvar a todos. E nós, como igreja, participamos disso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se as pessoas quiserem uma amostra ou ver aquilo que o Evangelho produz na vida das pessoas, será que elas podem olhar para a igreja? Por que eu estou te falando isso? Quem estava aqui na semana passada vai lembrar que no final de tudo aqui, a Hélida leu um texto. Vocês lembram? Quem estava aqui na semana passada? E vocês lembram qual era a crise da Hélida? A crise da Hélida era saber como que o filho dela, né, iria, com toda a questão dele, iria compreender, receber, né, o Evangelho, uma vez que ele não conseguia entender, né, a comunicação ali falada, né, o falado, ele não conseguia compreender. E ela se perguntava a Deus, Senhor, como que ele vai receber o Evangelho? Queridos, mais do que uma mensagem falada, porque alguém poderia pensar assim, era só a igreja de Jerusalém ter escrito várias cartas, espalhado pelo mundo, para a mensagem se estender. Não, Deus queria levar pessoas, Ele queria que as pessoas, os grupos de pessoas saíssem e se deslocassem para outras regiões. Isso tinha um propósito, para quê? Para que o Evangelho fosse visto na vida dessas pessoas, porque mais do que ouvido, o Evangelho precisa ser visto, ele precisa ser, né, experimentado dessa forma, que alguém olhe para nós como igreja e fale, caramba, de fato, isso é o Evangelho. E será que as pessoas, ao olharem para a nossa vida hoje, elas conseguem ter essa amostra? Será que elas conseguem ter essa confirmação? Ah, sim, poxa, o Evangelho é isso. Ou não, acho que isso não se parece muito com o Evangelho, não. Como que será que é quando as pessoas olham para a nossa vida como igreja? Filipenses capítulo 1, verso 27. Paulo diz assim, olha, acima de tudo. O que é acima de tudo aqui, irmãos? É acima de tudo. O que é tudo? Tudo. Meu pai gostava de fazer a brincadeira. O que é tudo? Tudo é tudo, né? No grego é tudo, né? No latim é tudo. Tudo é tudo. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Acima de tudo, vivam. Não é acima de tudo, falem. Não é acima de tudo, né, escrevam. É acima de tudo, vivam
de modo digno do Evangelho de Cristo. Existe uma maneira de viver que transmite o Evangelho, que faz com que o Evangelho seja transmitido da tua vida para a vida de quem está do teu lado. Só que a questão, queridos, é que às vezes a igreja está tão imersa no egoísmo que a gente não consegue demonstrar isso com a nossa vida. Com a nossa vida, pelo contrário, a gente demonstra muita preocupação com o nosso crescimento pessoal, com a nossa faculdade, com os nossos estudos, com os nossos projetos, e a gente esquece que nós estamos numa missão maior. E a gente começa até a compactuar com determinadas ações, coisas que são contrárias, coisas que não são de uma maneira de ver digna do Evangelho. A gente começa, pelo contrário, a gente começa a envergonhar o Evangelho. Nós, que deveríamos estar carregando o Evangelho com a nossa vida, começamos a envergonhar o Evangelho de Cristo. Quando a igreja foi criada por Jesus, ele se encarregou de que o Evangelho estivesse na vida comum da igreja natural. Quer ver um exemplo disso? O que a gente cantou hoje aqui, mais cedo? Nós cantamos o Evangelho. Falamos sobre a morte de Jesus, a ressurreição, sobre o poder dele, o que ele faz na nossa vida. Quando você participa de um batismo, o que acontece no batismo? O que é o batismo, gente? O batismo é mais uma coisa que fala sobre o quê? Sobre o Evangelho, é uma figura muito interessante, A pessoa, ela desce nas águas, e ali depois ela sai, ela volta, e a gente entende isso como uma representação da própria morte e ressurreição de Cristo, e da nossa morte, da nossa velha natureza, para nascer uma natureza nova, em Cristo Jesus. Isso é o quê? É o Evangelho. E quando você participa da ceia? Isso tudo coisas que Jesus estabeleceu. Quando você participa da ceia, o que a gente faz na ceia, queridos? O que a gente está partindo ali? O pão, que é o quê? O que é o pão? É o corpo, que por nós o quê? Foi partido. E o que é o suco da uva ali, o vinho? É o quê? É o sangue, que por nós o quê? Foi derramado. Para que a gente tivesse, acesso, que a gente fosse limpos, purificados e tivesse acesso ao Senhor. O Evangelho, quando Jesus criou a igreja, ele se preocupou em colocar o Evangelho em cada parte da sua vida comum, para que o Evangelho fosse sendo ministrado naturalmente na nossa vida, à medida que a gente vivesse como igreja. Olha, eu cansei de ver jovens sendo batizados no Falando Entre Vós, quando a gente fazia na época, e o momento chave, sabe qual era? A hora da ceia. Meu irmão, como a gente batizou gente fazendo ceia. Eu sei que tem gente que vai dar uma bugada no cérebro, agora não vai entender. Mas a ceia, não é aquela coisa, Só que, cara, não. A ceia é mais uma oportunidade que a gente tem de falar do amor de Jesus pelas pessoas, por nós, do que ele fez por nós. E a gente falava, explicava a ceia. E aí sabe o que acontecia? Jovens que não tinham um relacionamento com Jesus, falavam assim, cara, eu quero participar dessa ceia, eu quero participar desse momento, olha, eu quero Jesus, eu quero ser um com vocês, eu quero fazer parte dessa família. E aí o que a gente fazia? Orava por aquelas pessoas, batizávamos ali mesmo, e ali com a gente eles participavam da ceia. Gente, não foram poucos, foram vários que a gente viu isso acontecer. Todo encontro isso acontecia de Falando Entre Vós. E por que o Evangelho é tão chave? 2 Coríntios capítulo 4, verso 3 ao 4 diz assim: mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, o Evangelho carrega a glória de Cristo nele. O Evangelho é uma expressão da glória de Cristo. Quando o Evangelho é ministrado, quando o Evangelho é compartilhado, ele ministra às pessoas o quê? A glória de Cristo, ele revela isso para as pessoas.
E a ação, do Espírito Santo, nós cremos assim, é o quê? É realmente tirar esse véu, arrancar esse véu dos olhos das pessoas, para que elas enxerguem Jesus no Evangelho, na Boa Nova, amém? Romanos 1, verso 15, diz assim: por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vocês que estão em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Não apenas a glória de Deus se manifesta no Evangelho, mas também a justiça de Deus e o próprio poder de Deus está onde? No Evangelho. Aleluia. E quem carrega isso? Quem carrega o Evangelho? Todos nós, a igreja. Nós carregamos esse poder. O poder de salvar o mundo, o poder de redimir as pessoas com Deus. Nós carregamos. Mas, queridos, de verdade, muitas vezes parece que a gente não carrega. Olha, muitas vezes parece que estamos longe de carregar esse poder. E nós vivemos de uma maneira assim tão amedrontada, tão foragidos, tão escondidos, com medo, que parece que não há poder nenhum em nós. Temos medo das enfermidades, temos medo de faltar dinheiro. Gente, tudo coisas que a palavra já falou, que da enfermidade a gente não deveria temer, porque Ele é o médico dos médicos, Ele nos cura. Sobre o dinheiro, Ele falou que a gente deveria buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas seriam acrescentadas, a gente não tem que se preocupar com isso. E tantas outras coisas mais, que no mundo, na vivência do mundo, nos fazem viver uma vida tão confortável. É tanto conforto, tanta distração, e a gente esquece que o Espírito Santo foi liberado em nós, foi derramado em nossos corações. E acontece o seguinte efeito, que Isaías, no capítulo 5, verso 7, diz assim: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Este esperava a retidão, mas eis aí opressão; esperava a justiça, mas eis aí clamor por causa da injustiça. Aquilo que deveria haver no nosso meio se perdeu. De onde deveria vir a retidão para o mundo, não tem. De onde deveria vir a justiça para o mundo, há clamor por causa da injustiça. Será que você não vê esse cenário na igreja do Brasil hoje? Há tanta corrupção no meio da igreja. Há quanto tempo já se parou aí de combater de verdade pela causa do Evangelho, queridos? E tudo virou uma questão de comércio, tudo virou uma questão de ganhar dinheiro, tudo ganhou uma questão de como viver, como ganhar a vida através do Evangelho. Por isso Francis Chan, não lembro agora o livro, ele até chega a dizer, ele fala assim: a diferença dos pregadores de hoje para os de antes é que os de antes, eles morriam pelo Evangelho, e os de hoje estão buscando uma maneira de viver através do Evangelho. Você percebe a diferença nisso? Enquanto estavam dispostos a dar a vida pelo Evangelho, outros estão buscando como eu vou tirar algum lucro disso, como eu vou tirar algum proveito disso. Mas o Espírito Santo, Ele quer quebrar isso essa manhã. O Espírito Santo quer quebrar isso do nosso coração. O Espírito Santo hoje está aqui para nos livrar do conforto, porque o conforto, queridos, ele é bom, mas na medida certa. Ele é bom na medida certa, porque chega um momento que se torna uma coisa tão confortável
que nos abraça, nos agarra, nos embaraça, nos impede de correr e completar a jornada, ao ponto da gente esquecer de fato o que a gente está fazendo aqui na terra. Tem uma frase aqui para vocês, diz assim: olha, a única coisa que o Evangelho nunca faz é não fazer nada. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo não aceita ser analisado à distância, com indiferença crítica. Ninguém julga o Evangelho, ele julga a todos e salva alguns. Devemos guardar isso no nosso coração todas as vezes que ouvimos o Evangelho ser pregado. Ele nos endurece um pouco mais ou nos suaviza um pouco mais, dependendo da situação de nosso coração diante de Deus. Não há como continuarmos seguros como antes, como se estivéssemos no controle. Nós, pecadores, não controlamos o poder de Deus. Experimentamos somente o seu poder de um modo ou de outro, que revela a verdade ao nosso respeito. Aleluia! É isso que o Evangelho faz. Ele é um divisor de águas. E se você está recebendo essa palavra essa manhã, não endureça teu coração, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo te tocar. Deixa ele trabalhar no profundo, no íntimo. Porque essas verdades acerca do Evangelho precisam ser restauradas no nosso coração nessa manhã. Para que a gente entenda o nível da importância do nosso papel hoje no mundo. Porque se a gente está vivendo de qualquer maneira, a gente ainda não entendeu o nosso papel no mundo. A gente ainda não sabe o que a gente está fazendo aqui. Essa frase que eu li é do irmão chamado Ray Ortlund, é um americano. Queridos, é um engano a gente achar que tem controle, sabe? Dessas coisas na nossa vida. Eu me lembro de uma conversa uma vez que eu tive com uma jovem, e ela falou para mim assim: Daniel, eu só vou dar uma passadinha no mundo e eu já volto. Eu só quero dar uma desfrutada. Uma menina que a gente amava muito, ela morou um tempo na nossa casa. Eu falei: filha, não é assim. Você não entendeu. A gente não tem controle sobre isso. Não dá para controlar, não dá para dizer assim: eu vou ali no mundo e já vou voltar. Não dá, é muito sério isso. A gente não controla. Quem controla tudo isso é Deus. E quando Deus vem, a gente tem que se humilhar. Falar: Senhor, eis aqui a nossa vida. Me ajuda. A gente acha que pode ir ali, ou ir lá e voltar e fazer o que a gente acha que tem que fazer, do tempo que a gente acha que tem que ser. Mas não é verdade. E essa menina, gente, como eu falei para ela, eu falei: filha, você vai. E você vai sofrer muito. Você vai sofrer. E não adianta. A tua vida, ela não vai voltar a ser como era antes. Você vai experimentar coisas, você vai sofrer marcas que não vai ser bom. A tua condição vai ser pior do que quando você chegou. E não sou eu que estou falando isso para você, não, filha. Jesus falou isso. Esses demônios aí vão encontrar a tua casa vazia e a tua condição vai ser 7 vezes pior. Irmãos, olha, é que eu falo, não foi porque eu falei isso, que eu sou profeta, não, é porque isso, queridos, é evangelho. Isso é uma realidade, é uma verdade. Jesus falou, vai acontecer, cara. E foi exatamente o que aconteceu com aquela jovem. Ela saiu da minha casa, ela foi para o mundo, e quando ela pediu socorro para a gente, a condição dela era muito pior. Encontramos ela doente, ela viveu coisas, ela praticou coisas que ela nunca tinha praticado na vida dela. Foi terrível. E infelizmente, até hoje, essa jovem não retornou para Jesus. Por quê? Porque ela achava que estava no controle da vida dela. Mas, como essa frase aqui bem disse, nós não temos controle. Diante do Evangelho, ninguém tem controle. Ou ele vai endurecer o nosso coração, ou ele vai suavizar ainda mais, para a gente se render a Cristo cada vez mais.
E eu queria ler um texto aqui com vocês, para concluir esse tempo. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz assim: mas graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Agora, por nosso intermédio, Ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus. Mas esse aroma, preste atenção no que ele vai dizer agora aqui, olha. Mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Para os que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação, mas para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida. E olha a pergunta que ele vai fazer agora: e quem está à altura de uma tarefa como essa? Você entende o que ele está falando aqui, querido? Paulo aqui está dizendo o seguinte: olha, quando a igreja ela se posiciona de verdade para viver o evangelho, ela divide tudo. Divide. Porque para aqueles que estão sendo salvos, o cheiro que ela libera, né, esse aroma que ela libera, é um aroma de vida, de salvação. Mas para aqueles que estão perecendo, ela libera um cheiro de morte e condenação. Porque é isso que o evangelho produz. Ele define a vida das pessoas. Ele traz juízo para a vida das pessoas. E Ele não espera que você fique em cima do muro, pelo contrário, Ele espera que você tome uma definição. Que você defina de que lado você vai estar, em que time você vai jogar, né? Foi bem como Jesus falou: olha, quem comigo não ajunta, o que? Espalha. Ou seja, não existe uma zona neutra, né? No mundo espiritual, aonde você pode ir lá ficar sentado, tranquilo, batendo papo, jogando conversa fora, esperando algum avivamento, sei lá, alguma coisa acontecer. Não existe. Ou estamos com Jesus, levando o evangelho pelo mundo, mostrando o evangelho na nossa vida para as pessoas, ou nós estamos contra ele, né? Atrapalhando, né, a mensagem do evangelho. É assim que funciona. Ou a gente está cooperando, ou a gente está atrapalhando. E qual é o nosso time, queridos? É isso que a gente tem que definir aqui essa manhã. De que lado que a gente vai jogar? E ele continua, né? E por isso ele faz essa pergunta: quem está à altura de uma tarefa como essa? Claro, é uma tarefa, né, difícil, é uma tarefa terrível, né, de trazer salvação, mas ao mesmo tempo trazer juízo, na mesma mensagem. E ele segue: não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com a autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. Isso para nós, queridos, não é comércio. Isso para nós é realidade, é juízo. Estamos falando de eternidade. Passar ou não passar uma eternidade com Deus. Será que a gente consegue dimensionar isso? Não. Eu sei que a gente não consegue dimensionar. Na nossa mente isso não cabe. Mas no nosso coração cabe. Porque quando o Espírito Santo fala, ele nos convence. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus?